como organizar treinos para um grupo grande de atletas, ou de pessoas no geral, mas nesse caso de atletas. A pergunta do André Hirayama. Cara, esse tópico eu acho sensacional, esse tópico, porque eu já vi foi uma palestra, foi livro, eu não vou lembrar exatamente não, que falava um pouco disso, de estratégias para tornar o treino dinâmico. E eu acho que o primeiro ponto é você analisar a sua estrutura física. Então, assim, o que que você tem disponível na sua sala? A quantidade de coisas que você pode treinar. Tá, você analisou, você sabe aonde você pode, quanto comporta cada coisa na sua sala. Dentro do seu grupo, como é o perfil? Você tem grupos claros? Você tem assim um grupo, 5 caras mais experientes, 5 assim, 5 assado. Você tem esses grupos que você consegue dividir? Tá todo mundo igual? Porque se tiver, você pode já juntar essas pessoas por afinidade. E aí, dentro desses grupos, tentar criar rotinas onde você combina exercícios que às vezes podem estar uma transferência direta ou simplesmente eles não se atrapalham. Então, vou fazer um agachamento com uma flexão com uma mobilidade de tornozelo, sabe? Porque você tem 2 parados e 3 trabalhando e uma coisa exige equipamento, as outras duas não. Então você consegue ou colocar equipamentos perto das máquinas, quero fazer uma puxada, um puxador. Então, pô, vai ter que ter uma coisa no chão, que é o abdominal, mais uma coisa com dumbbell, que aí o dumbbell pode ser carregado até ali do lado. E aí você criar grupos, criar estações para deixar a sua rotina mais dinâmica, né? Levando em consideração que, sei lá, no Brasil não existe nenhuma estrutura nível college, onde você tem 20 power hacks num galpão lindo, sensacional, com a marca da sua instituição, onde você pode ter um por cada, ou dois por cada. São conglomerados que podem funcionar. E aí você tem cada um ocupando um desses conglomerados. Se não tiver muita máquina, você pode ter uma estação de chão, uma estação de máquina, uma estação de peso livre. E aí as coisas vão rodando nesse sentido, né? Fora estratégias de treino que você pode usar. Então, tem algumas estratégias de treino em circuito que são muito legais, assim, onde o cara tem que fazer um certo tempo. Tipo, o Tabata é o mais famoso, né? Ficou muito famoso o Tabata, mas nada mais é que um intervalado que pode ser utilizado. Então, cada um está começando alguma coisa e você controla por tempo, fica uma coisa mais estruturada. Então, para grandes grupos, diria por isso, tentar juntar por afinidade, conhecer o seu espaço físico e usar estratégias de mesclar chão com máquina, esse tipo de coisa. Aqui, essa é interessante nessa pergunta, e aqui eu tenho. Acontece com vários preparadores físicos, que é o fato de eu ter uma academia aqui, que é dividida com alunos normais da academia ali, né? Senhorinha que paga, criança, enfim. Todo mundo frequenta a academia. Então eu tenho que pensar o meu treino, já pensando que eu tenho uma máquina para cada coisa e que tem a possibilidade de ter uma outra pessoa usando naquele momento. Então eu faço exatamente como tu falou, eu faço grupos de exercícios, tento marcar em horários que não vai ter tanta gente, né? E aí dentro dos meus grupos de exercícios geralmente vai ser uma máquina ou um rack ou uma barra, alguma coisa assim, junto com outros 2 exercícios que eu não preciso de muito material, que eu preciso de repente só de um halter ou de uma anilha, pode ser um trabalho de abdominal. Então um exemplo que eu posso dar aqui pensando de cabeça é um agachamento, faz 5 repetições, sai do agachamento, vai para um salto no caixote, por exemplo, faz 10 repetições, e ao invés de ficar parado esperando para voltar para o agachamento, faz uma sériezinha de prancha, por exemplo. Então, 2 coisas que se combinam, que é o agachamento com salto, e mais uma coisa em separado, prancha, e eu não preciso de muito material nem de muito espaço. Então, ali ficam, exatamente como tu falou, ficam ali 3, 4 atletas, e a gente vai rodando dentro desses 3 exercícios, fecha as séries que foram programadas ali, 3, 4 séries, e vai para a próxima sequência. Então, acho que essa é a melhor maneira de organizar, né? E a gente não tem a estrutura do universitário lá, igual lindo, né? É, Mas dá a, para a, fazer um ótimo trabalho também, tem a muito. gente aqui, a gente divide com outras modalidades. Então, assim, não é sempre, mas às vezes acontece de ter 2 equipes com 15 atletas dentro. E, por exemplo, a gente tem 4 gaiolas de agachamento. E às vezes, se bater 3 equipes, vai ser um problema. E muitas vezes, tipo assim, eu quero colocar um supino naquele dia. Então eu coloco, ó, supino pode ser barra, pode ser dumbbell. Tipo assim, eu tenho um supino aqui. Então, às vezes, já tem um time usando.
Então você já coloca variações. Então faz puxada ou barra livre. Faz o afundo com barra ou com dumbbell, sabe? Às vezes eu já coloco no próprio treino soluções, porque eu acho que a pior coisa para um treino é travar. O cara chegar lá e ficar 2 minutos sentado esperando vagar. Então, eventualmente, se ele quiser fazer, tem uma opção. Tem coisa que não dá para abrir mão. Fala assim, pô, esse aqui, pô, é agachamento com barra. É agachamento com barra. Então, pô, esse precisa esperar. Mas, pô, supino com halter e supino com barra, pô, acho que se complementam, sabe? Então, pô, não fica esperando muito. Vai pro supino, sabe? Uhum.